E aí, pessoal, tudo bem com todos? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cirúrgica 2, né? E para a gente começar então, né, dando a nossa continuidade, eu quero que vocês peguem na apostila de vocês, na página 41, onde a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de laringe. Antes de mais nada, a literatura ela é bem clara, né? Câncer, né? Neo, tudo que é neo é novo. Plasia são células. Então, neoplasia é o desenvolvimento desordenado de uma célula no corpo humano. Então, pensar que a pessoa que às vezes a gente tem esse hábito de imaginar, de pensar, de falar que quem fuma vai dar câncer, vai desenvolver câncer de pulmão, quem bebe vai desenvolver câncer de fígado. Quem tem mania de ingerir determinados tipos de alimentos cítricos ou alimentos crus darão câncer de estômago. Isso é uma mitologia que envolve muita sociedade nos dias de hoje. Porque, na verdade, o câncer, ele também ele pode ser de cunho hereditário, né? Ele pode ser de cunho hereditário. Ele pode ser de cunho genético, né? Ou ele pode ser de cunho como fatores que são fatores modificáveis. O que são fatores modificáveis? Aquilo que eu faço no dia a dia na minha vida e que eu paro de fazer, que eu paro de praticar, para que eu possa ter uma qualidade de vida. Então, quem fuma vai dar câncer de pulmão? Não é regra. Quem bebe vai dar câncer de fígado? Não é regra. Então, na verdade, câncer qualquer pessoa pode desenvolver, né? Que é o desenvolvimento desordenado de uma célula no nosso organismo. E lá na literatura de vocês, na apostila, na página 41, fala para nós sobre câncer de laringe, né? A laringe, né, anatomicamente falando, ele é um órgão oco, né? Ele é um órgão oco formado por cartilagem, que ela tem uma das principais funções no nosso organismo, que é empurrar o ar para dentro do nosso organismo, empurrar o ar para o estômago, e é nas laringes que está as nossas cordas vocais, né? Sem as nossas cordas vocais, nós não conseguimos falar. Sem a nossa língua, né, nós não conseguimos falar. Então a laringe ela é um órgão, como qualquer outro órgão do nosso corpo humano, importante. Toda parte do corpo humano é importante, senão nós, né, não teríamos ele. Ele estaria ali de enfeite. Então a laringe, como a literatura fala, ela é um órgão importante, né, que serve para empurrar o ar para dentro, né? Favorece também, né? Ela também compõe o sistema trato digestório e também é responsável pela fala quando a gente tem as cordas vocais, e também é um completo, né? É um complexo, é um conjunto da obra, que é a nossa língua, né? Então, glossoectomia, que é a retirada da língua, por um câncer de língua, por exemplo, a pessoa já não fala, né? E a laringe, ela tem dois princípios de câncer. Ela tem os câncer extrínseco e o câncer intrínseco. Como aqui na própria literatura está falando, o câncer, o tumor, né? O tumor intrínseco, né? Igual todo tumor maligno pode ocorrer nas cordas vocais. Quando o tumor ele compromete as cordas vocais, nós chamamos de tumor o que? Intrínseco. Quando ele compromete a outra parte da laringe, nós chamamos de tumor extrínseco. Porque está dentro. Porque está fora da laringe. Está nas mediações, está nas áreas laterais da laringe. Tá? Então, intrínseco dentro da laringe. Então, dentro da laringe, por exemplo, eu tenho quem? As cordas vocais, que é uma das partes anatômicas que faça com que eu falo, né? E né, para fora. Então, é nas mediações da laringe. A literatura fala que quando detectado no início, o câncer de laringe é facilmente curável. Ocorre cerca de 10 vezes mais frequentemente em homens. Não é totalmente regra.
né? Principalmente quando a gente fala do cigarro, quando a gente fala do álcool, né? São condições que podem comprometer muito mais os homens do que as mulheres. As mulheres fumam, claro que fumam. As mulheres bebem, claro que bebem. Mas assim, ainda tem esse preconceito de pensar que só homem relacionado à mulher bebe mais, relacionado à mulher fuma mais, né? Isso tem mudado, as estatísticas têm falado, né? As pesquisas têm mostrado que tanto homens quanto mulheres, né, são todos dois vulneráveis. São todos dois que têm a vulnerabilidade, a susceptibilidade de adquirir o câncer. Como eu já falei para vocês, o câncer ele pode ser de cunho genético. O câncer, vamos falar da laringe. Ele pode ser de cunho genético, ele pode ser hereditário, né? Ou ele pode ser por fatores modificáveis. O que seriam esses fatores modificáveis? O cigarro, o álcool, né? Alguns alimentos que as pessoas ingerem, né? Hereditário. Hereditário é quando herda através do DNA a herança da família, né? Alguém lá da árvore geológica, né? O avô, o bisavô, a tia, a prima tem câncer. Então já tem uma predisposição de desenvolver o câncer. E geneticamente falando é quando a pessoa já nasce com desenvolvimento anormal de uma célula no corpo humano que é capaz de desenvolver aquele câncer. Então falar que câncer é só provocado por quem fuma, por quem bebe, por quem ingere alimentos errado, isso é uma mitologia. Isso é um preconceito grande que a sociedade tem que quebrar esse tabu. O câncer ele não está comprometendo só essas pessoas. Não é regra quem fuma ter câncer. Não, isso não existe. As pessoas podem fumar a vida inteira e morrer de infarto. As pessoas podem fumar a vida inteira e morrer de AVE. As pessoas podem fumar a vida inteira e morrer de acidente, né? Então falar que o câncer ele é regra, não é regra, né? Para cada paciente, para cada ser humano, para cada organismo, para cada metabolismo, existe uma condição para o desenvolvimento daquela doença. É como eu falei agora para vocês, turma. Tem ele de cunho genético, tem ele de cunho hereditário e tem ele dos fatores modificáveis. Podemos falar dos fatores não modificáveis? Podemos. Por exemplo, a idade. A idade é um fator não modificável. Não tem como eu tirar a idade, eu diminuir a minha idade. Não tem como, né? Isso aí não tem jeito. Cronologicamente isso não existe. Então, representa 3 a 5% de todos os cânceres, contribui para o câncer de laringe fatores como cigarro, álcool, tensão vocal, profissionais principalmente que trabalham com a voz, professores, cantores, locutores, né, que forçam as cordas vocais, muitos dão calos nas cordas vocais, né, fica com a voz, né, o som, o timbre da voz afônico. Também pessoas que podem apresentar laringite crônica, né, que é o que? Inflamação da laringe. Então são várias questões, são vários elementos que podem contribuir para o desenvolvimento de um câncer de laringe, né? Inalação de fumaças também, né? A gente tem falado sempre sobre essa questão da inalação da fumaça, as fumaças nocivas, fumaças que fazem mal, principalmente pessoas que trabalham em carvoarias, que produzem carvões sem proteção, sem luva, sem máscara, sem óculos, sem EPI, né? Que são esses equipamentos de proteções individuais, que na verdade muitas indústrias, né, que mexem, que trabalham com carvoarias, deveriam dar essa condição para o trabalhador e na maioria das vezes não tem condições, porque muitas das vezes pensa só no seu eu, né? Não pensa no outro, né? Não pensa no colaborador. E como eu falei, o câncer de laringe ele pode ser intrínseco dentro da laringe, né, que vai pegar as cordas vocais, e extrínseco quando ele é fora da laringe, que vai pegar as mediações e, né, as estruturas da laringe, né? Tem lá, existe o tratamento, né, para o câncer de laringe? Existe. A gente sabe que tem a quimioterapia, nós sabemos que tem a radioterapia, nós sabemos que tem a iodoterapia, nós sabemos que tem a cirurgia, que é a laringectomia,
né? A laringectomia ela pode ser total, a laringectomia pode ser parcial, a laringectomia pode ser total com laringoplastia. O que é essa laringoplastia? É a reconstituição do tubo da laringe para ver se o paciente volta, né, a falar, porque teoricamente falando as cordas vocais, né, já não existem mais, correto, gente? E então, alguns dos principais problemas, dos efeitos, né, dos sintomas que a gente pode ter, né, nas pessoas que têm câncer de laringe é a dificuldade de deglutir, né, disfagia, né? O que é uma disfagia? Dor ao deglutir. O paciente deglute, mas sente dor. Rouquidão, né, é uma das condições. Halitose, né? Como eu falei para vocês, perda da voz também é uma condição. Outra coisa também importante que a gente fala sempre, dispneia, sensação de falta de ar, né? Dificuldade para deglutir, o alimento ele volta, o paciente ele pode achar que tem algum problema no estômago, mas é da própria laringe, então ele pode ter um refluxo. Esse refluxo, né, traz ele uma regurgitação, e essa regurgitação pode trazer ele o quê? A ter um vômito, certo? Então, basicamente seria o início de tudo. Quando o tratamento ele é iniciado logo quando há descoberta da doença, é 100% de cura, né? Agora, infelizmente, quando deixa passar muito tempo, deixa passar por aqueles sintomas, as pessoas geralmente não se preocupam com essas condições, aí infelizmente às vezes fica tarde demais para começar o tratamento. Aí o tratamento ele passa a ser um tratamento o quê? Paliativo, né? Vocês viram isso comigo lá na cirúrgica 1. Tratamento paliativo, um tratamento que não tem cura, não tem expectativa de cura. Tem qualidade, tem dignidade, tem melhora da dor às vezes, né? Às vezes sondas como via gastrostomia, né? Via parenteral, né? Ou às vezes nasogástrica, varia de paciente para paciente nessa condição toda, ok? E aí a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto que é matéria da nossa prova, certo, pessoal? Então vamos continuar falando. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o câncer de laringe, quando ele é descoberto no início, ele tem cura, né? E uma das formas da cura do câncer de laringe é o que? A rádio, é a químio, a iodo, né? Ou até a própria retirada parcial dessa laringe, que a gente chama de laringectomia parcial. Lá na literatura, na página 42, nós temos várias formas de retirar o câncer, retirar também, né, se for necessário, a proporção dessa laringe. A laringe parcial é quando é retirada um pedaço da laringe, né? É quando é retirada uma parte dessa laringe que está comprometendo ao paciente a ele falar, a ele deglutir, né? E essas condições todas. Nós temos a laringectomia total, né? Infelizmente, a laringectomia total é quando realmente o paciente ele tem que retirar toda a sua laringe, né? Nesse caso, o câncer já infelizmente comprometeu toda a laringe, né? Não teve mais condições de fazer um tratamento que fizesse com que ele tirasse somente um pedaço daquela laringe, e aí ele automaticamente, né, conforme a clínica, conforme o problema que esse paciente está tendo, ele vai ter que, a única opção às vezes é retirar a laringe. Ou a terceira opção que a gente tem na literatura é o que? É a laringectomia total com laringoplastia. É igual o câncer de mama, né? Pacientes mastectomizadas, retirada da mama, pode fazer uma mamoplastia, pode fazer, né, aqui a colocação de uma prótese, né? A gente sabe que hoje no estado de Minas Gerais é lei estadual, né? No momento que retira a mama, né, a mulher ela pode fazer o implante da prótese, ou ela tem um tempo para pensar se ela vai querer colocar uma prótese de silicone, né, porque isso é uma lei que é aprovada, sancionada, que está em vigor, que aumenta o id, o ego, o superego de todas as pessoas
que, né, por um processo patológico, fez a retirada daquela parte. E o homem, né, quando eu falo homem e mulher, ele se sente mutilado. Seja retirada de um útero, esterectomia, seja retirada de uma mama, mastectomia, seja retirada, né, de um ovário, ou oforectomia, seja retirada, né, de uma língua, ou glossectomia, seja retirada de um pulmão, pneumonectomia, que a gente viu na aula passada, lobectomia, a parte de um pedaço de um pulmão. Então, gente, na verdade, a pessoa que sofre uma exerese, o que é uma exerese? Uma retirada, ela se sente mutilada, ela se sente menos do que as outras. Então, além de prejudicar o seu ego, o seu superego, o seu id, a vida social, a vida familiar, a vida, né, a vida como um todo acaba trazendo transtorno para essa pessoa. Ela pode até, em alguns casos mais extremos, entrar em depressão por causa do problema do câncer. Então, a laringectomia com laringoplastia é uma proposta de trabalho, é uma proposta de tratamento, faz com que haja ali uma saída no final de tudo, igual a literatura está falando, neste delicado processo de 3 estágios, porque o tratamento, né, seja laringectomia parcial, laringectomia total, ou laringectomia total com laringoplastia, isso vai variar de estágio para estágio. Né? A gente não está falando que todo mundo vai fazer a retirada da laringe. O que eu falei para vocês? O câncer, quando ele é intrínseco, ele atinge as cordas vocais, não fala mais. Quando ele é extrínseco, ele já atinge as partes medianas, as partes laterais da laringe. E lá na literatura fala que molda-se um tubo dérmico entre a extremidade superior da traqueia e a opofaringe, fechado a abertura da traqueostomia, permanece com o dedo, o paciente pode exalar o ar para cima através do tubo dérmico e para dentro da cavidade. O som produzido é transformado em fala, ou seja, é uma terapia, né, que além de trabalhar com o fonoaudiólogo, além de trabalhar com a parte terapêutica, além de trabalhar com a enfermagem, né, o médico cirurgião que vai fazer essa laringoplastia vai expor as condições necessárias. Ele vai voltar a falar 100%? Ele vai voltar a ter condições de ter a sua voz 100% naquilo que ele busca? Isso aí vai depender muito do que ele está querendo e da vontade dele também. Porque não adianta só nós da enfermagem querer, só nós multiprofissionais querermos que ele se reabilite naquilo que ele perdeu. Se a própria pessoa não quer o tratamento, se a própria pessoa não aceita, tá? Então, fica esse recado para vocês aí do câncer de laringe, tá? Principalmente nós falamos das causas, do tratamento, né, dos sinais e sintomas. Falamos também dos fatores modificáveis, falamos dos fatores não modificáveis, falamos que ele pode ser de ordem genética, pode ser de ordem hereditária, pode ser por fatores modificáveis e por fatores não modificáveis. Mais uma vez falando, fatores não modificáveis, a própria idade. Então falar que beber gera câncer de fígado, fumar gera câncer de pulmão, isso é uma mitologia. São fatores modificáveis, mas são fatores que podem gerar câncer? Sim, claro que podem, mas não é regra, né? Isso não vão servir para todos ao mesmo tempo e assim sucessivamente, ok? Eu queria que vocês pegassem comigo, acompanhando a nossa aula agora, lá na página 46, quando a gente fala de câncer oral, né? O câncer oral, gente, é o câncer da boca, né? O câncer da boca. É um dos primeiros profissionais que a gente pode falar que tem essa autonomia para detectar algumas manchas, algumas placas, algumas leucoplasias, que são presença de placas de células diferenciadas na nossa boca, é o dentista, né? Aqui na literatura fala, o câncer na cavidade oral, que pode ocorrer em qualquer parte da boca, bochecha, gengiva, língua, né, palato duro, palato mole, né,
Então, ou seja, a estrutura oral da boca. O carcinoma de células escamosas epidermoide constitui mais de 90% de todos os cânceres bucais. O outro tipo mais comum é o adenocarcinoma, originado-se de glândulas submucosas, ou seja, a própria bochecha mesmo, né, a própria língua, né, câncer de lábios, câncer de gengiva, né? Então, ou seja, quando eu falo câncer oral, eu posso pensar nessas cavidades ou eu posso falar especificamente de cada uma delas. Entretanto, a maioria dos cânceres orais pode ser prevenido cuidando bem dos dentes e não fumando. 90% das pessoas que têm câncer de lábios, câncer de bochecha, câncer de língua, câncer de gengiva, é o cigarro, né? Que é um fator modificável. Por que é um fator modificável? Porque tem condições das pessoas pararem de fumar, né? Então é um critério? É uma opção? É uma condição? Depende da pessoa? Depende. Não adianta o médico, a enfermagem, nós conversarmos, explicarmos, darmos palestras, falar que o câncer, né, de boca, o cigarro pode desenvolver câncer de boca, o cigarro pode desenvolver câncer de língua, de gengiva, de lábios, se a própria pessoa não quer mudar, que é o fator modificável, não é isso? E aí a gente vai falar do câncer labial, que é o câncer de lábios, né? Dos nossos lábios. Esse tumor, geralmente chamado de epitelioma, ocorre mais frequentemente como uma úlcera crônica no lábio inferior dos homens. Úlcera crônica. Às vezes o homem, às vezes a mulher pensa que pode ser uma herpes, às vezes pode pensar que seja uma afta, mas uma ferida que não se fecha por mais de 15 dias... né? A pessoa geralmente não é diabética, ela não tem histórico de aumento de glicemia capilar, né? Ou de glicose, e assim, se deixa passar por aquele processo. Então, na verdade, uma ferida na boca, uma lesão na língua, uma lesão nos lábios, uma lesão na gengiva, uma lesão na bochecha, na parte interna, que passa por mais de 10 dias e não cicatriza, a gente tem que levar em consideração, procurar um profissional habilitado na área, de preferência um dentista, para perceber que tem alguma coisa de errado. Porque uma afta já passou do tempo de fechar, né? Uma estomatite já passou do tempo. Uma herpes talvez não é um emocional que está aflorado, que está fazendo com que ele tenha herpes. Então, gente, fatores predisponentes que a gente chama também é o que é? Além do cigarro, o próprio cachimbo. O cachimbo, na verdade, né, o calor do cachimbo, ele acaba deteriorando, né, determinados tipos de células importantes na boca. Por isso que grande parcela de câncer de lábios, boca, bochecha, gengivas e língua é a região sul do país, por causa do chimarrão, né? As bebidas quentes, as bebidas que eles usam, né, principalmente na época do inverno, na época do outono, elas contribuem para o aumento da condição do desenvolvimento do câncer, porque o calor, o alimento quente em excesso, ele pode deteriorar, ele pode danificar algumas células importantes da boca. O João Paulo está falando que o alimento quente dá câncer de boca. Não é isso. Não é isso que a gente está falando aqui na aula. Eu estou propondo que existe dentro da literatura condições, principalmente na região sul do país, onde os gaúchos, com o uso do chimarrão, têm uma vulnerabilidade, têm uma susceptibilidade maior do que os outros estados brasileiros de desenvolverem câncer de boca, porque o fato de ingerir bebidas quentes também pode lesionar células importantes da nossa boca. E com isso, uma pessoa ou outra, porque isso também não é caso, regra, vai desenvolver o câncer de língua, vai desenvolver o câncer de boca e assim por diante. E falando de câncer de língua, né, que é um dos cânceres que levam medo nas pessoas a ter esse comprometimento, porque quando faz uma oglosectomia é uma retirada do câncer da língua, né? A língua é um órgão muscular altamente vascularizado, com abundante drenagem linfática. Se o câncer lingual se desenvolve,
A constante expansão e contração da língua pode facilmente forçar pequenas células do tumor para dentro dos canais linfáticos. Então, a própria língua, o câncer de língua, o que a literatura está falando? A própria língua, preste atenção, o câncer de língua, ele é uma porta de entrada, ele é uma ponte para desenvolvimento de outros cânceres próximas regiões. Então, infelizmente, algumas pessoas que têm câncer de língua pode ter câncer de lábios, pode ter câncer de gengiva, pode ter câncer de bochecha, pode até ter o câncer de traqueia ou de faringe. Por quê? Porque a célula maligna que está presente ali na língua, ela vai cair no sistema linfático do organismo do homem, comprometendo principalmente essa cavidade oral. É isso que eu quero que vocês entendam comigo, né? E assim, gente, como qualquer outra pessoa, né, tratamento, como a gente já falou para câncer, é quimioterapia, como eu já falei, radioterapia, iodoterapia, braquiterapia, né, cirurgia propriamente dita, ou às vezes nada disso resolverá. Tem que ser o tratamento o quê? Paliativo. Não tem expectativa de cura, mas o paciente merece conforto, o paciente merece qualidade, né? Dor não pode sentir, ele tem que ter um pouco de dignidade, né? Sabendo que mesmo ele não tem cura, não tem mais como, né, fugir daquilo ali. Pessoal, então, além desses cânceres que eu falei para vocês, câncer oral, labial, câncer de língua, né, que são lesões que aparecem na boca, no canto da boca, são úlceras que aparecem, assim dizendo, que não se cicatrizam com o passar do tempo. Então, é para se preocupar, é para procurar a orientação de um dentista, fazer uma análise, fazer uma biópsia, né, fazer um exame físico oral, porque é um dos grandes fatores que a gente sabe que é proveniente, que tem uma susceptibilidade de desenvolver cânceres tanto de língua, tanto de bochecha, tanto de gengiva, tanto de lábios, é um dos fatores, é o cigarro. Como eu já falei, não é regra a pessoa fumar a vida toda e ter câncer de pulmão, ter câncer de boca. É um fator modificável, né? Como eu falei, fator modificável é aquilo que a pessoa ela vai modificar na sua vida, né? E aí nós temos o câncer de boca, lá na página 47 da nossa literatura, que fala que a maioria dos cânceres orais não causam sintomas nos estágios iniciais. Por isso que muitas das vezes, quando há uma descoberta tardia, porque ele fica se camuflado. O que eu falei do câncer de língua? O câncer de língua, quem lembra? Ele ataca o sistema linfático porque a língua ela espalha as células malignas para o sistema linfático, causando tumores malignos, né, em outras áreas anatômicas da boca, como como bochecha, como lábios, como gengiva, né, a parte da gengiva, e assim por diante, trazendo uma metástase para esse paciente. Né? A primeira queixa do paciente pode ser o aparecimento de uma massa na garganta, indicando propagação de metástase, ou seja, dificuldade em engolir. Também, que são características próprias do câncer de língua, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de faringe, câncer de laringe, câncer de lábios, principalmente por conta das lesões também que não fecham. A primeira queixa, ok, a dor geralmente ocorre quando há infecções secundárias ou invasão de tecidos adjacentes. Ocasionalmente as primeiras queixas são dificuldades de mastigar, né? A gente tem aí a disfagia também que enquadra nessa doença, né? A dificuldade de engolir, né? A dificuldade para falar, né? E muitas das vezes dores na região da cavidade oral devido ao câncer. Então, como eu sempre falo, o câncer, dependendo do local, dependendo, né, da circunstância, dependendo do tamanho, claro que ele tem cura, né? A gente tem que entender isso. Mas existem condições em que muitas das vezes, quando ele é descoberto, igual a literatura fala, que o câncer de boca ele é um dos cânceres que os seus sintomas são tardios. O que significa isso? Quando
começa a apresentar os primeiros sintomas do câncer de boca, já está um câncer mais avançado, né? Já está um câncer mais complicado. E isso daí vai trazer consequências mais sérias para o paciente. O exame adequado na cavidade oral requer boa iluminação, inclusive com o espelho frontal. Como eu falei, abaixador de língua, né? O espelho, que é o instrumento que o dentista usa para examinar a boca, né? Profissional maior, assim, um dos profissionais mais habilitados, que tem mais condições de avaliar a cavidade oral é o dentista, né? E assim, um dos sintomas que a gente pode perceber também no câncer de boca, no câncer de língua, principalmente falando no câncer da boca, é a queda dos dentes, né? Porque o câncer ele vai enfraquecendo a dentina. O câncer ele vai enfraquecendo as polpas, né, dos dentes das pessoas, fazendo com que haja o quê? Um enfraquecimento dentário, e com isso há uma queda repentina dos dentes. As pessoas com câncer de boca vai perdendo os dentes com o passar do tempo. Isso é um dos principais sintomas do câncer de boca, que é o que? A perca dos dentes, tá? Igual tá falando na literatura, o uso de espátula de madeira ajuda a retrair a bochecha e manter a língua para trás. Uma dedeira ou uma luva de borracha é útil ao examinador na palpação. Procurar áreas brancas, leucoplasia. O que é isso aí, leucoplasia? Presença de placas esbranquiçadas na boca, né, que também ajuda a fechar o diagnóstico do câncer de boca. Exame físico, exame clínico, palpação, né, examinar, apalpar, baixador de língua, dedeira, ver feridas, ver placas, dificuldade para falar, dificuldade para deglutir, dispneia, halitose, ferida na boca que não fecha. Tudo isso leva a gente a imaginar que seja uma doença mais grave. Mas também a gente precisa pensar também nos exames invasivos, né? Que o exame físico eu estou vendo, estou examinando, estou apalpando. Histologicamente, citologicamente, o que é histologicamente? Tecido. O tecido, né, daquela parte que eu preciso. Citológico, célula, a célula daquela parte que eu preciso. Isso tem que ser feito através de quê? Biópsia. Né? Então, por mais que a gente tenha essas complicações nos pacientes, ferida que não cicatriza, dificuldade para deglutir, as amígdalas que estão edemaciadas, né, hiperemiadas, né, halitose, feridas, dor, né, quedas de dente, nada mais do que fidedigno do que também uma biópsia para examinar melhor. Pode ser através das células do paciente ou através da histologia, que é a célula, que é o estudo, né, dos tecidos do nosso organismo, ok? E igual aqui está falando, né, além das úlceras, né, além das leucoplasias, além da dificuldade de engolir e outras questões mais, a biópsia é essencial para o diagnóstico definitivo. Foi o que eu acabei de falar. Citologia, esfoliativa e as técnicas mortentes, por exemplo, o teste do azul de toluidina, né, auxilia na biópsia, que isso é um procedimento médico, é um procedimento invasivo, que é feito em qualquer área do corpo humano. Se for câncer de pulmão, broncoscopia, câncer de mama, biópsia da mama, né? Aí a gente está falando de câncer de língua, a gente está falando de câncer de bochecha, a gente está falando de câncer de lábios, a gente está falando de câncer oral, a gente está falando de língua, né? Câncer de laringe, né? Câncer de faringe, laringectomia total, laringectomia radical, né? Laringectomia parcial, laringectomia total com laringoplastia, que é a reconstituição da laringe para o paciente voltar a falar, mesmo com pouca ou muita dificuldade. A gente sabe que esses sintomas eles são característicos, mas deve ser feita uma análise invasiva. E essa análise invasiva nada mais é do que o próprio exame que eu chamo de biópsia. Biópsia não é uma cirurgia. Biópsia não é uma operação. Ah, meu pai fez uma biópsia, ele operou. Ele não operou. Ele tirou um fragmento da parte do corpo humano,
Ele tirou um pedaço de um tecido que eu chamo de histologia. Ele tirou um pedaço, ele tirou uma parte, desculpa, da célula que eu chamo citologia. E o médico fez uma análise daquilo que precisava. Endoscopia digestiva, fez lá, tirou um fragmento do estômago. Além de avaliar gastrite, além de avaliar refluxo esofágico, além de avaliar hérnia de hiato, além de avaliar duodenite, que é a inflamação do duodeno, além de avaliar uma úlcera, ele também pode, além de avaliar Helicobacter pylori, que é a presença da bactéria no estômago causada pela H. pylori, também o fragmento vai servir para fechar o diagnóstico de câncer, como a gente já falou, câncer, né? NEL, novo, plasia, desenvolvimento desordenado das células dentro do organismo, ok? Então, gente, quero deixar essa aula de hoje para vocês, tá? Vou postar uma atividade para fixar melhor o conteúdo que eu coloquei para vocês aqui hoje, tá? A nossa prova tá chegando, né? E aí vocês sempre eu deixo aqui para vocês dúvidas que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês desejarem fazer sobre a matéria que eu já que eu tenho falado para vocês, né? Na aula passada a gente falou, né, um pouco aí de outros assuntos importantes. Quem lembra do que eu falei, né, na aula passada, vai pegar nitidamente. Falei sobre tosse, falei sobre hemotórax, falei sobre pneumotórax, falei sobre pneumonectomia, lobectomia, oxigenoterapia, né? Então, ou seja, foram vários assuntos importantes. Falei de embolia pulmonar também, né, que foi um assunto super interessante. Embolia pulmonar é um assunto interessante para a gente pegar um paciente com embolia, como tratar, como diagnosticar, como prestar uma assistência de qualidade ao paciente que está fazendo embolia pulmonar. Então, eu vou postar uma atividade para vocês, tá? Junto desta aula, para fixar melhor a matéria, tá? Por enquanto, nós paramos aqui na 47, né? Na página 47, e aí depois nós vamos dar sequência à nossa disciplina, ok? Então, qualquer dúvida, tá, gente? Mande no privado, mande no coletivo. Quiser uma aula tira dúvidas, Google Meet, Zoom, pode marcar com os colegas, combinar um horário para que eu possa estar entrando e tirando todas as dúvidas com vocês, ok? E aí fica então essa aula de hoje. Falamos sobre câncer, né? Tanto de boca, tanto de faringe, né? Desculpa, laringe, lábios, língua, né? E de uma forma geral, boca e oral, ok? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, tá? Estudem, preparem para a nossa avaliação. Um forte abraço a todos.